Chegamos com mais um HelloCast! Sensacional! Estamos em Chegamos. mais um episódio do nosso HelloCast. E hoje não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos mais uma vez. Mais uma vez. Estamos com um convidado. Calma, Anderson. Convidado especial. Você tá nervoso. Meu Deus, já queria falar. Tô sentindo já. nervosismo nesta mesa. Nervosismo nessa mesa. Estamos aqui hoje em mais um episódio do HelloCast, dando continuidade, né, à nossa série aqui sobre superação, Isso. sobre como vencer, superar, continuar, não parar, não desistir. E hoje estamos com uma convidada muito especial, mas antes, porque a gente tem que fazer todas as honras da casa É para ela. verdade. Antes, você que está aí nos assistindo, dá um like nesse vídeo antes de começar. Deixa eu te falar uma coisa, não te custa nada, criatura. Não te custa nada dar um like nesse vídeo. Quando você dá um like no vídeo, mais pessoas conseguem assistir esse vídeo. O YouTube entende que esse vídeo é um vídeo bacana, legal. Um vídeo relevante, e ele vai fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas. E todo vídeo que tem história de cura, Anderson, precisa alcançar o máximo de corações possíveis. Então dê o like, se inscreva no canal Muito também importante. e coloque comentários aqui embaixo. Porque Muito hoje tem muito assunto pra gente falar aqui. Muito assunto pra gente falar e nós estamos com ela. Quem é ela? Quem? De onde Quem é surgiu? De onde veio? De onde Sabe veio? Globo Repórter? De onde veio? O que ela come? Lá do de onde interior. surgiu, né? Estamos aqui com a Rita. Rita Cássia! Rita Cássia. Ei! Amiga querida, mamãe, esposa, mulher de Deus. Vamos lá. Amém. Vamos fazer aqui como é que é primeiro. Filha, né? Porque filha de Deus. Primeiro, Amém. antes de tudo, é filha. Isso. Filha amada de Deus, né? Mulher de Deus. Amém. Tá? Esposa e mãe. Essa é a Rita de Cássia que está com a gente na mesa. Rita, seja muito bem-vinda. Bem-vinda! Obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade. Me senti honrada, né? Oh, E me sinto honrada também por caminhar do seu lado, né? Que Pela isso, oportunidade que Deus nos uniu, né? Por um Amém. propósito maior. E por você ver Jesus em mim, é o que eu sempre Olha. falo pra você. Ô, Rita, deixa eu começar aqui nessa mesa falando uma coisa. Não é só eu que vejo Jesus na Rita. Todo mundo que eu acabo conversando aqui ao meu redor, Anderson Braga, já vou falar aqui, Uhum. começar falando. uhum. Quando vai falar dessa mulher aqui, da Rita, que está sentada aqui, Como as é que é? pessoas sempre falam coisas que remetem a Jesus. Amém. E isso é uma coisa que eu acho muito interessante. Quem que é a Rita? A Rita é uma mulher de Deus que caminha comigo aqui dentro do projeto do Florescendo de Mamães, tá? Florescendo com amor e amor. Florescendo com amor e amor. Mãe de dois. Mãe de dois, nós vamos falar mais Já sobre com o isso. terceiro no pensamento. Meu Opa! Temos novidade! Fique aí até o final desse episódio. Que pode ser que ela Alô, consiga. Maridão! Alô, Maridão! Tcharam! Né? E Rita é uma pessoa que, toda vez que as pessoas vão falar dela, sempre falam algo que remete à característica de Jesus. Uhum. Tá, Rita? Então isso é muito... Eu quero falar isso nessa mesa, quero deixar gravado aqui, porque não é só eu que penso isso a respeito da Rita, mas muitas pessoas que falam Amém. de você pra mim. Como isso é legal, né? Quando a gente caminha com Jesus, eu acho que a coisa mais importante da nossa vida e o maior desafio é as pessoas, não porque as pessoas têm que ver, mas porque a Bíblia diz que a gente é semelhante, a gente é parecido com Jesus. É. Então a gente tem que remeter Jesus, né? É. Fluir Jesus na nossa vida. É verdade. E a Rita é uma pessoa que faz isso muito bem, e eu Amém. ouço falar muito isso sobre ela. É. O que nós vamos falar hoje com essa Hoje mulher maravilhosa? é aqui? meio que uma continuação do nosso último episódio. A gente Isso. falou, a gente começou falando sobre aprendendo O poder, o né? poder da superação. O poder da superação. Se você não assistiu, Assiste depois lá. assiste, né? Não Isso sai daqui aí. agora, mas depois vai lá. Camila esteve com a gente Isso, naquele foi episódio. Muito bom. Foi muito Foi especial, excelente. foi excelente. E para você pegar o gancho correto, vai lá depois, assiste o vídeo, o poder da superação. E aí depois você vai conseguir E entender. hoje vamos falar a propósito na superação. Uau. Existe Um mesmo? propósito Existe na- mesmo um propósito? Existe Será? um propósito. E vamos falar com a Rita. Rita, eu já posso começar a fazer uma pergunta? Pode? Ou você quer falar um pouco Vamos lá. mais? Fica à vontade, viu? Não, Fala, acho Rita. que- Não, eu quero... Você quer eu saber? Só um quero- pequeno não, comentário. Vai, não, eu não vai quero lá. que o outro faça falar nada agora da pergunta, mas eu quero que a Rita fale quem é você. Rita. Isso. Meu nome é Rita Cássia, Isso. tenho 32 anos, vou fazer 32, né? Sou mãe do Benjamin, que vai fazer 3 anos. Tá aí a foto na tela. E Laura, que vai fazer 2 anos, a diferença deles é 11 meses, né? Foi um tchan de São Deus. gêmeos, né, Rita? Praticamente, 11 né? No meses, desenvolvimento, Que enfim. lindo. E sou casada com o Leandro, um homem maravilhoso, um homem de sorte, um homem abençoado. Uau.
Blam, blam, blam. Música, maestro, música! E é muito lindo, né, ver o que a Marissa falou sobre a questão das pessoas verem Jesus, porque é simplesmente isso que a gente quer, né? Não quer ser reconhecida para ser reconhecida por ser reconhecida, não, mas porque a gente quer exalar o perfume de Jesus, né? Isso. Acho que esse é o desejo do meu coração, do nosso coração, né? E é bom andar com pessoas assim. E porque por mim mesma eu sou uma mera pecadora, dependente da misericórdia de Deus, porque são todos os dias a gente lutando, né, contra a nossa carne. É isso. Mas é lindo ver isso, sabe? Ver o que Jesus faz no percurso da superação. É muito legal isso que a Rita está falando. A gente já vai começar aqui para entrar no nosso assunto sobre a gente. A Bíblia diz isso, né? Que a gente é o perfume, né, Anderson? Você que é o nosso teólogo aqui de plantão, é o perfume, né? A gente exala, a gente é o perfume de Cristo. E o que é o perfume? O perfume a gente vê. A gente não vê o perfume, a gente sente o aroma, né? Então, assim, eu acredito. Essência, né? A essência, né? Eu acredito que quando Deus coloca em nós as características de Jesus, né? Eu acho muito importante a gente exalar esse perfume. E não precisa, às vezes, nem falar, né, Rita? Mas só o fato de exalar, as pessoas vão chegar perto de nós. Nossa, e é isso que eu ouço da Rita muitas vezes. As pessoas, não, a Rita é uma pessoa alegre. Pô, que força que ela tem, que garra, que coragem, né? Mas aí eu quero começar já dizendo que a Rita ela só encontra isso num lugar, que eu tenho certeza que é na presença de Deus, né, Em Rita? secreto. Né? É no secreto em Deus. Então, assim, para a gente ser reconhecido como essa característica de Jesus em nós, né, a gente vai precisar caminhar com Jesus. Né? Quanto mais eu caminho com alguém, mais eu me torno parecido com essa pessoa. Né? É algo natural. Eu sou casado com esse cara aqui há 15 anos, com esse homem aqui. Meu Deus. E eu já me considero uma mulher calma. Será? Deus vai fazer. Dá pra você. Mais 15 anos para isso acontecer, né? Porque assim, quando a gente mais caminha com as pessoas ou com alguém, mais a gente se torna parecido. E muito interessante isso que a Rita falou sobre exalar o perfume de Cristo, né? Rita, eu já tenho uma pergunta para aquelas pessoas que não conhecem você pessoalmente. Você passou por alguns processos de superação em Deus, né? E eu queria falar mais especificamente de um desses processos, né, pelo menos, que é esse processo com o seu filho Ben, com Benjamin. Então, primeiro, conta um pouquinho como é que foi toda essa experiência e, para quem não sabe, o Ben, ele tem síndrome de Down. Isso. Correto? E como é que foi o processo, quando você descobriu, quando os médicos foi na gravidez, como é que foi esse processo no início para você e como bateu isso em você no início? Abalou a sua fé? Dentro dessa pergunta que eu fiz, eu quero que tu termine falando pra gente se tudo isso abalou a sua fé. Tá, eu descobri a questão da gravidez do Benjamin, eu tava com 12 semanas, fiz a sexagem fetal, porque aqui nos Estados Unidos é de 10 a 12 semanas, em alguns outros lugares é menos. E aí eu fiz pra saber o sexo e entreguei pra minha irmã, pra ela revelar, fazer toda aquela chá de revelação e tudo, né? E aí eu fiquei sabendo que tinha uma alteração. E o mais engraçado... É um cromossomo? É um cromossomo 21. Genética. Isso, é uma alteração genética. É uma alteração, 3 cromossomos no cromossomo 21. E aí, quando ele falou, ela não me falou o diagnóstico, mas engraçado que na hora me veio o síndrome de Down, né? E eu falei, é síndrome de Down? Eu não sei. O médico falou para você voltar lá e fazer um novo exame. A gente fez. E descobrimos que 98% de chance que ele seria síndrome de Down. E aí começou todo o processo, né? Aquela parte do luto. Na verdade, eu vivi a minha gestação em um processo de luta, vários diagnósticos, que além da síndrome de Down veio a questão de problemas cardíacos, que ele ia ter que nascer e fazer uma cirurgia, problema renal. Cada vez que eu ia era um susto. E desde quando eu descobri que realmente poderia ser síndrome de Down, nas 5 primeiras consultas eu tive a opção de abortar, né? Uau. E aqui, nos Estados Unidos, é algo, assim, normal, né? Tem alguns países que chegam a até 90% de pessoas que abortam. E aqui, os médicos, eles dão essa opção. Na verdade, como profissional de saúde no Brasil, eu era enfermeira, a gente sabe que a gente tem que apresentar, tá? Por questão profissional mesmo, tá? Dar essa opção. Dar um direito. Sim, direito, mas uma vez, né? Mas eu vejo quanto a batalha de Satanás, né? Para quebrar o nosso propósito, porque na hora da dor a gente não entende que tudo é um propósito. Vamos falar sobre isso, né? E sobre abalar a fé, na verdade, eu sempre me culpei. Eu sempre fui uma pessoa que me culpei. Não, eu nunca jogava muita responsabilidade. Ai, por que Deus fez isso e tal? Mas eu sempre me culpei. Eu acho que muitas pessoas, independente dos problemas que elas passam, se é um filho atípico, ou uma doença, ou um problema financeiro, enfim, um casamento,
algumas pessoas, elas se culpam muito, né? Isso, demais. Então é onde a gente busca a nossa força, né? E isso é muito interessante que a Rita tá falando, porque assim, eu acho que é uma das setas que Satanás mais usa, Sim. gente, né? Uma das setas que Satanás sempre vai usar, quem sabe você está nos assistindo aí, você está passando por alguma situação na sua vida que vem a culpa no seu coração, né? E Satanás, ele é tão sujo que ele sempre vai fazer isso. Tentar colocar a gente num lugar onde a gente se sinta o culpado. Ó, isso aí tá acontecendo na tua vida, você serve a Deus por quê? Olha o tanto de culpa que você carrega. E o mais engraçado é que quanto mais você tenta se aproximar de Deus, mais as culpas vêm. É incrível, né? Porque eu tava num processo assim tinha acabado de me converter há alguns anos atrás, e aí aconteceu que caí no pecado, engravidei. Então, tudo isso eu quero falar para você, né? Isso, fala aí. Que você, durante o seu percurso, na sua vida com Deus, se você cair, o cair não é você. Né? Foi uma situação que aconteceu, então se levanta, que Deus ele tá ali para te erguer. Né? Na Bíblia fala que você pode estar até no mais fundo abismo, que Deus ali tá com você. O cair não te define. Não, né? não te define. Porque tem muitas pessoas, e esse ponto é importantíssimo, até que toca nessa questão da culpa, porque o diabo, ele usa essa estratégia, né? Usa essa estratégia por causa de um erro, de uma falha, ele coloca isso como culpa na pessoa e a pessoa se identifica a partir da culpa. Sim. Então ela fala E assim, a pessoa paralisa. Paralisa, porque ela olha para si mesma por causa da culpa. Quem sou eu? Alguém que errou naquela área. Sim. Alguém que pecou e julgamentos área. também, né? E muito cuidado com isso, sabe por quê? Porque isso é um motivo para você paralisar na sua fé com Deus. Porque a pessoa ela se sente tão sujo, tão pecador, tão... agora eu não sirvo para mais nada. Foi o que mesmo, aconteceu comigo. Né? Então, assim, a partir de agora eu vou ficar aqui parado. E é isso que o inimigo quer. Porque quando você para aí, você não vai conseguir cumprir com o propósito, e a gente vai falar sobre isso mais aqui, cumprir com o propósito que Deus tem na sua vida. Exato. E é incrível, né? Como Deus ele arruma pessoas assim para se conectar com a gente, para dizer que a culpa que nada acontece, né? Quando a gente está diante da vontade de Deus, tudo que a gente faz tem sim uma consequência, mas que Deus pode pegar essa consequência que era para ser algo ruim e transformar no seu propósito de vida. Amém, é isso. Amém. Eu Foi isso que aconteceu comigo, nisso, sabe? E também a gente prestar muita atenção que no percurso da dor, do medo, das dificuldades, a gente escolhe muito bem quem a gente anda do lado, quem está do nosso lado. As mesas que a gente senta diz muito sobre a gente, sobre aquilo que a gente, a perspectiva do que a gente vai olhar para as coisas que nos acontecem. Porque tem muitos julgamentos, né? Sim. Mas aquela Rita, mas você... Não, aquela é o passado, e o passado me construiu e fez quem eu ser hoje, e o passado hoje não determina o meu futuro. Amém. Que determina a minha escolha de hoje, né? Amém. Uau, que lindo, hein? Que lindo. Maravilhoso. Exatamente. Como é que foi? Eu tenho uma pergunta, Faz. Rita, e porque isso pode tocar na vida de muitas pessoas que estão nos assistindo aqui agora, nesse momento, né? Pessoas que precisam superar algo, entender o propósito. Como é que foi para você entender o propósito de Deus no meio dessa gestação? Dessa, entre aspas, adversidade. Porque no primeiro momento você pode ter olhado, meu Deus, por que eu tô passando por isso? Como é que você entendeu o propósito de Deus naquele momento? Tem uma frase que me determina muito. Na verdade, é uma frase pequena, né? Do luto para a luta. E assim foi comigo. Uau, do luto para a luta. Olha aí, você. Do luto para a luta. Porque, assim, na verdade, eu vivi uma gestação que eu não queria tirar foto. Quem estava mais próximo de mim, até querendo ou não, sofreu também com tudo isso, porque eu fiquei muito deprimida. Meu esposo foi um cara, assim, incrível, porque ele foi tão forte, ele se fez tão forte para me apoiar, sabe, assim, que foi incrível, assim. E eu fiquei muito abalada, sofri muito. Não contei para as pessoas de fora, até na época eu encontrei a Maresa, né? A gente se conheceu, né, Rita, e aí eu orava muito, eu falava, Deus, eu creio que o Senhor, eu creio que o Senhor pode, que o Senhor tem, 2% que tem para ele não ser, eu creio que se tivesse 0,01, o Senhor poderia fazer. E aí eu ficava nessa, mas meu esposo orávamos todas as noites no quartinho do Benjamin, eu falava, eu me consagrava, eu fazia jejum, e um dia em específico eu acordei de madrugada, estava num propósito, e o Espírito Santo chegou do meu lado com uma voz bem audível e falou para mim, Rita, se hoje eu te desafiasse a viver a minha vontade e não a sua, você aceitaria? E naquele exato momento eu entendi que ele seria síndrome de Down. E aí eu cheguei no meu esposo e falei que a partir de hoje a gente não vai mais orar pela cura do Benjamin, mas a gente vai agradecer por ele ser síndrome de Down, porque eu sabia que Deus estava comigo no processo. Né? E isso faz muita diferença, você viver sem Deus e com Deus. Isso é muito, gente, isso é tão interessante, porque assim,
a resposta que a Rita recebe aqui, quando ela, né, você viu que a Rita falou aqui? Que ela ficou tentando mudar até o último momento a vontade de Deus. Porque todo ser humano é assim. Sim, Quando a gente recebe uma notícia ou algo que a gente, né, saiu do nosso planejamento, né? A gente vai orar até Deus mudar, né? Isso é normal, é a nossa fé que está ali em ação, né? Só que aí quando a Rita vai para onde que a Rita vai buscar uma resposta? A Rita vai buscar uma resposta na presença de Deus, e Deus, além de trazer resposta, já traz um consolo, né? Porque Deus vem com a resposta e já vem com consolo, te trazendo um refrigério de consolo. Eu costumo pensar que quando Deus aponta, ele paga a conta, né? Então é justamente isso. Se Deus está ali comigo me falando que é a vontade dele, então peraí, é a vontade dele. A vontade dele. Então quem vai cuidar de tudo é ele. Né? Quando a gente consegue entender, deixa eu falar para você que está passando por algum momento de dor, de superar, quem sabe, um relacionamento abusivo, superar, quem sabe, um divórcio, quem sabe você está precisando superar o abuso que aconteceu com os seus filhos, não sei, alguma coisa que na sua cabeça é impossível de você superar. É impossível de você achar um propósito nisso. A Rita está aqui nessa mesa para nos ensinar, para nos apontar que quando a gente entende, quando a gente deixa Deus, né, controlar e trazer a resposta que Ele quer trazer para nós. Não é a resposta que a gente tem, porque a gente se deixar, né, Rita, a gente tem a resposta. A gente quer determinar para Deus aquilo que a gente quer, né? O milagre que a gente quer. E sempre acontece o milagre, né? Só que nem sempre precisa ser do nosso jeito. E a gente precisa enxergar isso, né? Porque senão a nossa fé, ela para ali, né? Foi isso que aconteceu, tipo... Nossa, se eu parar aqui, ou eu escolho, eu determino como eu vou passar pela situação. A situação vai estar ali. Então é a gente que escolhe, né? Com quem e como. Uau! Interessante. Meu Deus, eu tô sem palavras aqui. Meu Deus, nem eu não sei o que eu falo. E é incrível, assim, quando aconteceu isso e tudo, foi um trabalhar de Deus. E quando o Benjamin nasceu, eu falei, eu não quero falar nada da boca para fora. Eu fiquei bem tensa mesmo, bem. E aí eu tive pessoas que eu conheci, inclusive a Isabela. Vou citar, peço a liberdade. É uma mãe, né, da Melissa, que também tem síndrome de Down. Ela tem um irmão com síndrome de Down e teve a Melissa, descobriu quando nasceu, nos exames não deu nada. E é uma mulher muito leve, muito forte, uma mulher incrível. E ela me apoiou muito, sabe? Quando o Benjamin nasceu, eu quis falar Deus com ela. Pessoas, sim. Né? E aí ela deu uma leveza tão grande assim, que eu falei, caraca, então pode ser leve. E aí foi quando eu falei deu o meu testemunho do Benjamin, do milagre, né? Que houve esse milagre, enquanto a vida há milagre, enquanto a vida tem Deus ali, né? Deus, ele tá trabalhando. E é superação, né? Você ter uma ação, uma superação, independente da situação. Uau. E é muito... Quer falar, amor? Eu quero. Eu tava lembrando aqui de todo esse contexto, né, da história aqui da Rita. Eu tava lembrando que aquela frase já até um pouco batida, mas quando Deus faz algo, a gente sabe que ele é Deus, mas mesmo quando ele não faz, ele continua sendo Deus. Então, assim, aquilo que a Rita falou muito bem, às vezes a gente ora por algo, a gente espera que Deus responda, mas às vezes Deus responde de uma outra maneira, e a gente tem que ter a maturidade para entender que Deus ele é soberano. Amém. E mesmo se ele responder de uma maneira que a gente não está esperando, ele é Deus, ele sabe o melhor que ele faz para nós. Isso foi no caso dessa maternidade atípica, né? Com uma criança com síndrome de Down, no caso dela, mas talvez para você pode ser um outro tipo de resposta que você peça para Deus, e talvez Deus não te responda da maneira que você está aguardando, esperando, mas Deus continua sendo Deus, e glória a Deus que muitas vezes a nossa oração não é respondida, porque Ele sabe o melhor para nós. E é muito legal isso. Gente, só que isso, eu tô vendo vocês dois falar aí, isso só é possível quando a gente encontra maturidade em Deus. Porque enquanto a gente não encontra maturidade em Deus, a gente nunca vai encontrar essa bondade de Deus, sabe, Anderson? A gente sempre vai se opor contra Deus. E a gente sempre vai culpar Deus ou nos culpar. Mas quando a gente encontra uma maturidade em Deus, quando a gente consegue confiar em Deus que, mesmo não tendo a resposta que eu queria, mas sabendo que vai acontecer um propósito. Olha que louco. Quem sabe a Rita tentou mudar várias vezes, né, a situação, através da sua oração, até o Espírito Santo
vim mesmo e falar contigo. E hoje a Rita está sentada numa mesa de um podcast aqui, contando a história e alcançando centenas de pessoas. Por causa de quem? Por causa da Laura? Não, por causa do Benjamin, caramba. Porque o Benjamin nasceu, porque o Benjamin tem vida, e um propósito. Existe propósito. E assim, pensar assim, minha primeira maternidade já me veio com um diagnóstico desse. Eu sonhava tanto com a maternidade, né? Uau. Porque, na verdade, era um sonho, né? Eu queria ser mãe, enfim. Também tive igual eu estava falando com a Camila mais cedo, nós temos uma história também antes disso, que nos preparou para a gente viver isso hoje. Né? Então, a minha história me fez sonhar em ter uma família, em ser mãe. Sempre foi o meu sonho, né? Aquele sonho bobo. Não sonhava, não. Eu sonhava em ser bobo, né? Às vezes, para o olhar das pessoas. Sim. Eu sonhava em casar e ter filhos. E hoje eu tô vivendo esse sonho. E eu posso te dizer com, assim, muita firmeza, assim, no meu falar, que é muito leve ser mãe do Benjamin, ser mãe da Laura. Eu tive o Benjamin, ele tinha 2 meses, gente. Eu engravidei da Laura. E assim, a Laura foi outro presente de Deus. A Laura, Deus, ele sabe o que ele faz, né? O que pra gente é o acaso, pra Deus é porque é pra ser, né? E a Laura ajuda muito o Benjamin nesse processo. A Laura é acostumada, né? A gente faz 6 terapias por semana, né? A gente vive esse processo. E a Laura, desde bebezinha, desde recém-nascida, ela participa disso. Ela já acorda, mamãe, vamos pra terapia. Então, assim, a gente começa a ver que aquilo que a gente vive, às vezes, é tão pequeno perto do que outras pessoas vivem, né? E a gente começa também a aprender o que eu aprendi na maternidade atípica, com outras amigas, né? Como é bom você ter pessoas que vivem a mesma realidade que você, porque te ajuda, isso te fortalece. Isso, né? Te fortalece muito. Porque você vê, tipo, eu vejo a Camila, meu Deus, né? Que falou no outro podcast. Sim. Meu Deus, a Camila tem uma história de vida linda, os 2 filhos atípicos e que leveza, né? Meu Deus, que isso eu admiro muito a Camila e outras mulheres que eu convivo e tudo. E o quanto isso fortalece a gente, né? Isso é incrível. É muito interessante, porque quando a gente tá falando de superação, a gente tá falando aqui sobre até decepções, né? Porque quando vem notícias que a gente não tá esperando, nosso coração se decepciona, né? É muito normal. A gente é ser humano, temos emoções aqui, né? E ele se decepciona. E eu olho muito para a vida de Jó, né? Quando a gente olha para histórias de decepções, né? E de superação também, eu gosto muito da vida de Jó. Porque quando a gente olha para a vida de Jó, Jó era um homem de Deus. E muitos de nós, às vezes, a gente pensa assim, como que uma pessoa ela vai servir a Deus e vai viver? Como que Deus permite? Eu já vi pessoas falando isso. Como que Deus permite eu passar por isso? Tem uma passagem na Bíblia que fala, né, do filho deficiente, pergunta, é por causa do pecado da mãe ou do pai? Não, é porque o nome de Deus seja glorificado. Porque o nome de Deus seja glorificado. E na vida de Jó tá um mistério, tá ali né? bem claro, né? Jó perde todos os filhos. Jó perde os bens. Não, Jó perde finanças, dinheiro, bem, tudo que ele tinha. Mas ainda assim, o que mais me impressiona na história de Jó é que ainda assim ele vai acabando ali os capítulos, ele vai dizendo, eu sei que o meu Redentor vive. E no fim ele vai se levantar. Eu tô passando por tudo isso. É decepção, é frustração, é coisas que estão me apertando dentro do meu casulo. Mas o meu Redentor vive. Eu sei que o Senhor está comigo. E que no fim ele vai se levantar no meio para nos formar, nos amadurecer, né? Para nos preparar para aquilo que Deus tem. E na verdade, o que eu ia falar, acho que eu me perdi um pouquinho, foi a questão assim, de andar com pessoas, é porque a gente começa a aprender que a pastora Angel Fernandes, que é uma mãe atípica que eu admiro muito, ela fala que dor a gente não se compara, a gente se ampara. Porque a minha história, para mim, ela é mais dolorida porque eu vivi. A história da Camila é porque ela viveu. E a gente não pode dizer que a minha é mais forte que a outra. Né? Então, assim, é uma coisa que ela fala. E outra, nem tudo são flores, mas ainda há flores. E é bem leve, assim, graças a Deus, hoje eu consigo viver a minha maternidade com o Benjamin bem leve. Eu sou aquele tipo de mãe que eu prefiro saber de tudo que tá acontecendo para ir pra luta mesmo do que ficar negando, sabe? Omitindo, né? Porque isso atrasa ele. E aprendi também com o Benjamin que a gente precisa comemorar desde as pequenas conquistas, porque o Benjamin, assim, meu Deus. Pequenas vitórias. Meu Deus, o Benjamin, tipo, quando ele... Eu até postei um dia no Instagram, ele tomando suco no canudinho, né? Há pouco tempo. Aí acho que as pessoas, tipo assim, né? Mas o que ela tá postando? Mas são coisas simples, mas que já é o que ele viveu, né? Uau, isso é muito poderoso. E às vezes a gente fica olhando assim para as crianças, a questão do preconceito, né? A gente estava até conversando um pouco mais cedo sobre a questão do preconceito. Como é que você encara isso? Você teve algum caso específico de pessoas que falaram de uma maneira assim
não interessante? Assim, por exemplo, Alguma... vocabulário. O seu filho, ele tem problema, né? Ele tem, sabe, de uma forma assim, pejorativa. Sim, antigamente o síndrome de Down era como mongoloides, né? Mas na verdade é porque antigamente não tinha um estudo e o que a gente tem hoje em dia, né? Hoje o Benjamin, igual eu falei, ele tem 6 terapias por semana, terapia aquática, são tantas terapias que a gente pode, graças a Deus, colocar o nosso filho e estar ali presente, né? Eu acho que a presença da gente faz muito efeito. E ele é síndrome de Down, mas isso não define ele, né? Ele é o Benjamin, e ele nasceu por um propósito, e não quer dizer que Deus não fez um milagre na vida dele, né? Mas é porque era para ser assim, os mistérios de Deus, né? Até comentei com vocês sobre a série The Chosen, que fala uma parte quando o Tiago menor fala para Jesus, o senhor pode curar, o senhor está falando que eu tenho a capacidade de curar, de ajudar outras pessoas, mas por que o senhor não faz a minha vida? E ele fala que são poucos escolhidos para isso, porque a maioria está com o coração tão doente que precisa de ver algo de Deus para acreditar nele, para acreditar que ele é capaz, que ele é possível, né? Então, se você está vivendo um problema, comece a olhar com esses olhos, sabe? E olhar de uma outra dimensão. Que independente da situação, você foi escolhido para viver isso e que Deus está com você. E ele pode, sim, no final vai dar certo, independente de como vai ser o percurso, né? E que há um propósito, né? Há um propósito. Tudo que a gente vive. Eu sei que muitas vezes a gente só vai entender o propósito depois que a gente passa. Ou até mesmo Deus vai revelar durante o processo. Eu sempre costumo dizer uma coisa, né? Tem coisas que a gente não vai ter resposta. E Deus não tem obrigação de nos dar as respostas. Ele fala quando ele quer, ele é Deus, né? Ele é Deus. Aqui em casa com as crianças tem coisa que eu não dou a resposta para Joy. Às vezes porque ela não está preparada, ela não tem maturidade para ouvir a resposta que ela precisa. Então, quem sabe eu vou precisar que ela cresça um pouquinho para mim, então, responder essa pergunta dela. Eu vejo Deus com a gente da mesma maneira. Tem coisas que Deus não nos responde. Por que Deus não responde isso do que está acontecendo na minha vida? Calma, porque ainda está faltando um pouco de maturidade. Logo ali na frente, Deus vai te responder, Deus vai te revelar, Deus vai te mostrar. Então, assim, eu acho que ele vai nos encaminhando, né? Vai encaixando. Ele vai funilando os caminhos, encontrando, conectando com pessoas, conectando com o propósito, e a gente vê que na dor há um propósito, né? Com certeza. Na dor há um propósito. Então a gente precisa olhar com outros olhos mesmo, né? Então é isso. O tempo passou tão rápido, gente, quando o papo é bom. A gente fica aqui, ó. O tempo passa rápido, já tá terminando já. Mas eu tenho mais uma pergunta. Rita, você em algum momento, você se sentiu assim, teve alguma tendência a você sentir amargura por causa da situação? Ou você em nenhum momento você sentiu esse sentimento assim de não é somente tristeza, mas de ficar uma pessoa amarga por causa disso? Pelo que eu me lembro, não. Na verdade, foi só tristeza mesmo, sabe? Na verdade, eu acho que nem só no início. Eu acho que para sempre nós, mães atípicas, a gente vai sempre pensar no futuro, né? O medo do preconceito. Porque, na verdade, assim, pra ser sincera para vocês, elas não vão entender muito hoje, né? Tão pequenas ainda. Crianças, né? Elas não vão entender muito. Sim. Quem sofre, às vezes, o maior preconceito é a mãe, é o pai que tá ali do lado, entendeu? Então, a gente vê e a gente acaba pegando aquilo pra gente. Então, acho que, na verdade, é amargurada. Não, nunca fiquei com raiva de Deus por causa disso, graças a Deus. Na verdade, é igual eu falei pra vocês, eu me culpava, né? Porque tem os dois lados, ou você se culpa ou você culpa Deus. Isso mesmo. E não é o lugar da culpa, né? Não é o lugar do julgamento. Quando a gente passa por uma situação, é melhor a gente olhar para quê? Os nossos filhos, os olhos têm que estar fitos em Deus. É olhar para Ele, porque Ele vai nos apontar. Na hora certa, né? É muito engraçado isso, pra gente encaminhar aqui pro final, né? Sobre isso que a Rita falou, sobre os nossos olhos estarem, né? Fixos. Tem um versículo que fala sobre isso, né, Monalina? Fitos em Deus. Fitos em Deus, né? Estarem ali, né? Fixados no Senhor. Porque quando você tá caminhando, você tá indo em direção a algo, se você olha pro lado, o que acontece? A gente fraqueja, né? Você cai, né? Você vai cair, você vai perde o equilíbrio. Vai perder o equilíbrio e vai cair. O nosso problema é que muitas vezes a gente acaba se distraindo com o que está ao nosso redor e desviamos os olhos daquele que tem a cura, aquele que tem a resposta, aquele que tem o consolo para nós, né? Aquele que tem um lugar de consolo para nós. Então, assim, quem sabe você está nos assistindo aí e está olhando para o seu redor e você só está conseguindo olhar para o que está ao seu redor. Quem sabe chegou a hora de você tirar os olhos daquilo que está ao seu redor e começar a fixar os teus olhos no propósito, fixar os teus olhos em Deus, fitar os teus olhos na presença de Jesus. Quando você olha para Ele, tudo que está ao seu redor fica muito pequeno. Hebreus 12, versículo 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé.
É isso. É Uau. É isso, e uma coisa que eu gosto muito, né, de Mateus 6,6, né? Vai pro teu quarto, fecha a porta do teu quarto, ora em secreto, e teu pai que vem em secreto lhe responderá. É justamente isso, Deus ele tá ali num quarto, é como se você estivesse num quarto, Deus ele na cama, querendo te ouvir, e aí às vezes você escuta algo, ou você olha pro lado, como você disse, tira a atenção e vai pra sala, aí você já vai ouvir um pouco menos. Aí você vai pra cozinha, Deus continua no mesmo lugar. Aí você vai começar a ouvir coisas que nem é Deus falando pra você. Então é cada vez mais se conectar com Deus, né? Tá ali no secreto mesmo com Deus. Tem algumas adversidades, por exemplo, na maternidade, né? Quando a gente vira mãe, meu Deus, como é difícil você ir pra um quarto e ficar em secreto com Deus. Que tempo é esse? Sim, mas eu aprendi no Humor e Amor, né? E com as minhas amigas, é claro, que o que você está fazendo é uma oração para Deus, né? Se você faz e dá o seu melhor. Cuidar do seu filho. É uma cuidar oração. do meu filho, né? Então, quando eu tô indo pra terapia, eu tô ali adorando nas salas de espera, que às vezes é tão agoniante. E quem é a mãe atípica, ela sabe disso, porque não é fácil. E você tá ali, na maioria das vezes, sozinha, porque cada um tem a sua vida. E o que você passa ali, o pai tem que estar trabalhando, né? Então a mãe acaba recebendo um diagnóstico. Enfim, independente disso, você pode ter o seu secreto, não só apenas no quarto, mas aonde você estiver, né? Deus, ele tá ali o tempo todo te ouvindo e querendo, sim, eu até falei esses dias, é um passo que você dá diante de Deus, ele dá 10 para você. E é justamente isso. Que lindo isso. Uau, esse é o Elocast, Anderson Braga. É o Elocast. Come on, Rita. A mãe com a gente. Que top. Mãe do Benjamin, mãe da Laura, esposa do Leandro. Essa mulher aí guerreira que segue a sua jornada, né? Tão lindamente. E eu estou muito honrada de ter a Rita aqui, muito feliz de ter a Rita com a gente aqui no nosso Elocast. Obrigado, hoje. Rita. Muito obrigada. Eu que agradeço. Por compartilhar com a gente um pouquinho da sua história, da sua jornada, do seu coração, né, Anderson? Verdade. É isso, Anderson Braga. É isso. Olha, vocês que estão aqui, não se esqueçam de colocar nos comentários, escrever de onde que você fala, colocar ideias. Compartilha esse vídeo! Vamos compartilhar, gente. Dá o like, compartilha esse vídeo. E é isso, estamos aqui no Elocast. Até a próxima, na verdade. Muito obrigado, Rita. Demais, obrigada, Rita. amiga. Deus abençoe. Deus abençoe vocês aí, viu? É isso, até a próxima. Até a próxima!